eles constroem uma torre até o céu. No antigo mundo às margens dos rios, depois do dilúvio, um só povo fala com uma só voz e ousa fazer um nome para si. Você verá como essa unidade vira orgulho e como Deus transforma as línguas. Eles são os descendentes de Noé, espalhados pela planície, unidos por uma só língua e pela memória do dilúvio. Suas mãos conhecem tijolo e argamassa. Seus corações são audazes. Estão decididos a construir uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus. Na planície de Sinar eles se estabelecem juntos, escolhendo a unidade em vez de se dispersar. A língua comum torna a cooperação rápida. Montam acampamento, traçam ruas e começam a planejar uma cidade que os abrigue e uma torre para marcar seu nome no mundo. Com o passar dos dias, o povo concorda em um único propósito: construir uma torre com tijolos cozidos e betume. Dizem uns aos outros: façamos um nome para nós. Buscam segurança e fama, temendo novamente a dispersão das nações e desejando controlar seu destino. Nesse trabalho, a confiança do povo cresce. Artífices habilidosos queimam tijolos, e todos contribuem. Sua habilidade torna-se orgulho. A base da torre cresce dia após dia, e eles imaginam o topo perfurando as nuvens, um monumento humano à solidariedade e à força. À medida que a torre sobe, o motivo deles fica claro. Confessam o medo de serem dispersos e o desejo de fazer um nome que os mantenha unidos. Nessa confissão orgulho e insegurança se misturam, querem unidade, mas para sua própria glória. Quando a voz e o trabalho dos construtores se unem, Deus observa. Dos céus uma atenção divina recair sobre a planície. A pausa diante do som de seus planos revela que a ambição humana ultrapassou um limite. O projeto não é apenas prático, é uma afirmação que substitui a humildade que Deus desejou após o dilúvio. Nessa própria quietude, a pergunta paira: se um só povo iniciou isto, o que os deterá em seus intentos? A pergunta não é um juízo distante, mas uma avaliação divina. Deus considera as consequências de uma unidade humana sem freios usada para autoexaltação. Assim Deus decide intervir e confundir a língua deles, para que não se entendam. Isso não é punição arbitrária. É uma ação cirúrgica para deter uma autossuficiência perigosa e preservar a diversidade e os limites que Deus quer para as nações. Quando as palavras mudam, o ritmo do trabalho desmorona. Artífices gritam instruções, outros respondem com termos que já não conhecem. As ferramentas ficam paradas. A construção da torre vacila enquanto a compreensão mútua se desfaz em ruído. A unidade que permitiu a grande obra torna-se a própria coisa que os derrota. À medida que os mal-entendidos crescem, famílias e clãs se separam. Sem uma língua comum, a cooperação termina. Grupos se deslocam para regiões diferentes e formam novas nações com línguas distintas. A dispersão não é violência caótica, mas uma reordenação. Deus permite que a diversidade se multiplique pela terra como pretendido. Quando chega amanhã, a torre permanece inacabada. Andaimes rangem. Tijolos esfriam ao sol. O monumento ambicioso torna-se uma ruína em progresso, um testemunho de que os projetos humanos têm limites. O nome que buscavam escapa, em vez de uma fama única, há muitas línguas e muitos nomes. Após a confusão, o lugar passa a ser chamado Babel, pois ali o Senhor confundiu a fala de toda a terra. Esse nome carrega dois sentidos: a tentativa humana de fazer um nome e a ação divina de dispersar as línguas. Torna-se uma memória gravada no mapa das nações. Nessa dispersão, novas línguas e culturas se desenvolvem. O que começou como um freio ao orgulho torna-se o berço da diversidade humana. Surgem canções,
ofícios e leis diferentes. Essa diversidade complica a unidade, mas também abre a possibilidade de nações refletirem facetas variadas da criação. Mas antes de que partam definitivamente, a passagem ensina que Deus limita o poder humano para impedir a dominação. A confusão não é crueldade, é um ato para preservar ordem e humildade. A narrativa adverte que a unidade sem submissão a Deus facilmente vira arrogância. Quando a noite cai, alguns líderes tocam os tijolos abandonados com arrependimento. Percebem que seu plano trocou a dependência de Deus pela reputação humana. Ainda assim, suas vidas continuam, levarão habilidades, relatos e uma lição dolorosa sobre limites e soberba para suas novas terras. Com o passar dos dias em anos, a história de Babel vira memória contada junto às fogueiras. Pais ensinam os filhos por que as cidades são diferentes. O relato torna-se aviso e mito de origem que explica por que as pessoas falam muitas línguas e por que a ambição humana deve ser temperada pela humildade. Gerações depois, a sombra de Babel persiste. Comércio, migrações e conflitos fluem dessas primeiras separações. Ainda assim, nessa mesma dispersão Deus inicia o mosaico das nações. A passagem convida o leitor a ver os limites divinos como fronteiras protetoras, não meras barreiras. A lição de Gênesis 11 é clara: Deus freia o orgulho humano para proteger a ordem da criação. Unidade por si só pode virar arrogância, por isso diversidade e limites fazem parte do plano de Deus. Se essa história tocou o seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a próxima.